quem pense que os tumultos que assolaram Macau, a partir de finais de dezembro de 1966, se circunscreveram à colónia portuguesa e visaram exclusivamente protestar contra o colonialismo português. Mas a verdade é que os acontecimentos de Macau não foram mais do que um ensaio geral para o que viria a acontecer na vizinha colónia britânica de Hong Kong no verão do ano seguinte. Uma sucessão de tumultos e greves que duraram até ao final do ano e deixaram para a história um saldo sangrento de vítimas. Apesar da violência dos tumultos do verão de 1967, que levaram muitos a abandonar Hong Kong em busca de novas terras para se fixarem, temendo pelo futuro da colónia britânica, certo é que, mal a calma regressou, um manto de silêncio envolveu os acontecimentos. Nas décadas seguintes, esse período de grande tensão política e social caiu quase totalmente num intencional esquecimento. As referências aos acontecimentos na comunicação social eram raras e breves, e nada de fundo se escreveu sobre o tema. O primeiro livro sobre o assunto veio a público em 2009, mais de 40 anos depois da eclosão dos tumultos e 12 anos depois da transição da soberania de Hong Kong para a República Popular da China. Hong Kong Watershed. Este livro constituiu uma pedrada no charco do silêncio, mas com poucas repercussões. Nada ou quase nada voltou a dizer-se sobre um episódio que teve início quando a administração da companhia Star Ferry decidiu aumentar o preço dos bilhetes, desencadeando uma greve espontânea duramente reprimida pelas autoridades. A repressão policial provocou um morto, numerosos feridos e levou à detenção de centenas de trabalhadores grevistas, pôs termo à paralisação em poucos dias, mas não acabou com a agitação laboral que se verificava em toda a colónia. Mas o verdadeiro gatilho que iria fazer disparar os tumultos seria uma greve numa fábrica de flores artificiais do multimilionário Li Ka-shing, em finais de abril de 1967, prontamente reprimida pela polícia, que mais uma vez levou a cabo numerosas detenções. Os jornais afetos à República Popular da China ampliaram a questão, protestando contra a violência policial e contra as condições de trabalho vigentes na colónia, apelando a uma greve geral. Nos dias seguintes, as associações de operários começaram a sair para as ruas em ruidosas manifestações, entoando palavras de ordem semelhantes às que eram entoadas pelos guardas vermelhos do outro lado da fronteira, onde a Revolução Cultural dava os primeiros passos. Nessa altura, no que foi entendido como uma mensagem de apoio, o Diário do Povo, órgão central do Partido Comunista Chinês, incluía em grande destaque uma saudação dirigida aos bravos compatriotas de Hong Kong. Apesar do clima ameaçador, a Inglaterra continuava convencida de que a China não pretendia ocupar Hong Kong, levando o governador David Trench a adotar uma linha agressiva contra os setores esquerdistas locais. A resposta à posição de força do governo foi o lançamento de uma campanha bombista por todo o território, durante a qual os peritos em minas e armadilhas não tiveram mãos a medir, a despoletar bombas um pouco por todo lado. O mais grave incidente ocorreu durante um ataque à esquadra de polícia de Sha Tau Kok, junto à fronteira, que levou à primeira intervenção militar no processo, com o envio de um destacamento do regimento de Gurkhas para dominar a situação, que se saldou na morte de 3 polícias britânicos e 2 chineses. Este confronto seria o primeiro entre a China e a Inglaterra desde 1842, data da fundação de Hong Kong. A escalada de violência parecia imparável até que em Pequim os guardas vermelhos incendiaram a representação diplomática britânica no dia 22 de agosto. Incidente que permitiu ao primeiro-ministro Xuan Lai, líder da facção moderada, a entabular conversações com Londres. As negociações secretas acabariam por conceder luz verde ao governador David Trench para pôr termo, de uma vez por todas, aos tumultos. A polícia, conhecedora dos locais onde encontrar os dirigentes estudantis e os grevistas, levou a cabo uma verdadeira vaga de prisões
que encheram a prisão de Stanley. Simultaneamente, os jornais esquerdistas foram encerrados, a começar pelo Wen Weipo, considerado o principal instigador dos tumultos. As contramedidas do governo haveriam de surtir efeito e a situação foi acalmando até regressar à normalidade no final do ano de 1967. Aquele verão escaldante haveria de deixar para a história um rastro sangrento. 51 mortos, 800 feridos e mais de 1.900 detidos que superlotaram as prisões da colónia britânica. Mas com a entrada do novo ano, um pesado manto de silêncio caiu sobre os acontecimentos, como se de um acordo tácito entre britânicos e chineses se tratasse. Parece que todos concordaram que era melhor não voltar a falar nisso. Até hoje.